Pessoal, hoje, agora à noite, é uma palestra muito especial. Ela é como eu venho comentando nos outros dias, eh, muitas das pessoas que estão palestrando aqui na quarta semana BIM Expert são frutos das conexões que a gente fez ao longo desses anos de BIM, ao longo desses anos da gente procurando o que que tem no mercado. E a Tainá, ela não é diferente disso. Eu conheci o Arthur quando eu estava no Ciências Sem Fronteiras, e a Tainá também fez o Ciências Sem Fronteiras. Então, na verdade, quando eu voltei para o Brasil, o Arthur também voltou. A história da BIM Experts, do surgimento da BIM Experts, foi que o Arthur viu eu postando no Facebook, que eu postei uma foto, falei assim, estou no Autodesk BIM Leadership Tour. O Arthur falou, eu também estou fazendo BIM. Ele me mandou uma mensagem privada, a gente combinou, foi para São Paulo juntos, o Arthur me chamou para fazer parte da equipe da BIM Experts, e isso é 2015. Só para vocês terem uma noção de como é que essas histórias vão. A minha história com a Tainá não é muito diferente. Eu postei no Facebook, falei assim, olha pessoal, eu estou dando aula de AutoCAD, eu não sei aonde pedir ajuda, eu pedi para as pessoas trazerem os seus computadores, porque eu não tenho infraestrutura para ensinar AutoCAD, e AutoCAD era o que eu sabia ensinar na época, e falei, bom, eu estou fazendo isso, vocês têm alguma ideia? O que, que vocês vêm fazendo? Enfim, eu estou tentando fazer isso para mudar aqui a minha realidade, e aí a Tainá mandou um privado, falou, pô, eu também estou fazendo, eu estava procurando alguém que sabia AutoCAD, e aí eu comecei essa conexão com ela. Então, só para vocês terem uma noção, se as pessoas não souberem o que você está fazendo, é aquela frase que a gente fala, se você quer ir rápido, você vai sozinho, se você quer ir longe, você vai em grupo. Então, você tem que postar, você tem que falar isso para o mundo. Aproveita agora, fala que você quer ir trabalhar na Europa, posta essa live daqui, porque a Tainá vai dar um show e não pode deixar de fazer isso, tá, gente? Eu falo, é essencial, porque a Semana BIM Expert está acontecendo por causa disso, essa palestra de hoje está acontecendo por causa disso, então não deixem para depois. Isso pode mudar a vida de vocês, eu não estou brincando. Então, assim, para falar mais isso, eu vou chamar aí a Tainá, para você tirar o áudio aí, tirar do mudo, participar aí. Aê! Bom, Tainá, eu vou deixar você falar mais um pouco aí. Eu dei esse recado para o pessoal, se você quiser corroborar essa história aí. Às vezes, cada vez que eu conto, eu falo uma coisa diferente, mas isso é a forma que eu lembro ela, né? Divulgar esse conhecimento que a gente teve. Pois é, então assim, isso daí foi algo em comum que todos nós de Ciências Sem Fronteiras tivemos, que a gente viu um mundo lá fora. Eu fui para os Estados Unidos e Tainá. Eu morei na Alemanha. Aí, ó. Era só deixa. Então, assim, eu vou agora parar de falar aqui, que eu já falei muito, e vou deixar o público com você. Já falou aí, tem gente do Brasil todo, não sei se você está olhando o chat, eu posso Eu anotar ouvi, aqui. ouvi, irado. Então, assim, eu vou anotar aqui as perguntas e no final, você prefere que eu faça durante ou espere até o final? Não, vamos fazer no final. Vamos fazer no final, então tá. O palco é seu, Tainá, pode ir. Valeu. E aí, gente, tudo bem? Vamos começar, então. O meu nome é Tainá Mota e eu fiz Ciência em Fronteiras, né? Na mesma época que o Guilherme, eu fui no primeiro edital de Ciência em Fronteiras, em 2012, para a Alemanha. E aí eu vou contar aqui qual que é o meu objetivo com essa palestra, eu vou explicar para vocês tudinho e vou subir aqui a apresentação. Tá dando para ver aí? Vocês estão conseguindo ver? Sim? Oi, tô. Beleza. Bom, eu vou explicar aqui para vocês 5 passos para vocês conseguirem uma vaga de trabalho ou de mestrado, de doutorado, enfim, para a Alemanha. Por que você pode conseguir esse tipo de oportunidade? Porque o que a gente vai explicar aqui
é como que você realiza todo o processo seletivo, e os processos seletivos na Alemanha exigem uma série de documentos. Eu vou falar sobre alguns hoje, e esses documentos permitem que você participe de qualquer processo seletivo, qualquer processo de candidatura para a Alemanha, seja para intercâmbio, estágio, mestrado, doutorado ou uma vaga de emprego, tá? E, bom, a gente vai começar agora. O que difere o processo acadêmico do processo profissional é que no processo profissional você vai ter muitas vezes uma entrevista no final, né? Obrigatoriamente uma entrevista no final do processo. E no processo acadêmico, se for um processo de doutorado, você pode ter uma entrevista, e no resto dos processos acadêmicos você consegue sem entrevista. Então, essa é a diferença básica. Mas os documentos em si são os mesmos, tá? Então, vamos lá. 5 passos para você conseguir sua vaga na Alemanha. O que você vai aprender aqui? O objetivo dessa aula é fazer você desmistificar o caminho de morar, trabalhar e estudar na Alemanha. E vocês vão entender no final por que eu falo tanto sobre a Alemanha. A Alemanha é o melhor país que você pode ir se você tem ideia de morar na Europa para sempre. E eu vou provar por que no final. Bom, vamos lá. Quais são os 5 passos? O primeiro passo é a construção da jornada. O segundo passo você vai aprender sobre buscadores e técnicas de modelagem. Terceiro passo, você vai aprender sobre currículo e carta de motivação. Quarto passo é a entrevista. E o quinto passo é sobre o Blue Card. Beleza? Vamos lá. E agora eu vou me apresentar um pouco. Por que eu sou a pessoa certa para te ensinar esses 5 passos? Bom, já falei que meu nome é Tainá Mota. Eu estudei no Colégio Cruzeiro, que é a antiga escola alemã do Rio de Janeiro, me formei lá. E quando eu tinha 16 anos, eu fiz o meu primeiro intercâmbio para a Alemanha, que foi para Stuttgart, que foi a primeira cidade que eu morei na Alemanha. Enfim, morei com família nativa e desde criança eu já estudava alemão, eu falo alemão há mais de 20 anos e sempre tive contato com a língua, com a cultura, enfim. Quando eu fui fazer faculdade na UFRJ, eu fiz desenho industrial na UFRJ, e eu ganhei uma bolsa para o Ciência em Fronteiras. E, além da bolsa de Ciência em Fronteiras, eu ganhei mais 2 bolsas para a Áustria e para a Dinamarca, mas eu preferi ir com a bolsa do Ciência em Fronteiras. Também ganhei uma outra bolsa para a Alemanha. Mas, enfim, a melhor bolsa que eu ganhei foi a do Ciência em Fronteiras, então eu preferi ir estudar na Alemanha, e porque eu passei por uma universidade que é uma das melhores do mundo em design e uma das melhores da Europa. Então, achei que era a melhor opção eu ir para a Alemanha por já falar a língua. E aí, eu fui uma pessoa muito engajada no Ciência em Fronteiras, eu fui aprovada no primeiro edital para a Alemanha, eu fui uma das primeiras pessoas da UFRJ a serem aprovadas por Ciência em Fronteiras, e, enfim, eu tive um papel de destaque nisso tudo, e quando eu voltei, o DAD, que é o maior órgão de intercâmbio do mundo, que ele é responsável por fazer conexão entre a Alemanha e o mundo, eles me chamaram para participar de um projeto lá, que era dos Jovens Embaixadores. E aí, o que eu fazia nesse projeto? Eu ajudava os estudantes, em geral, que queriam se aplicar para o Ciência em Fronteiras da Alemanha e os estudantes que já estavam na Alemanha. Então, assim, toda a burocracia, antes e depois, né? Antes, durante e depois, eu ajudava os alunos do Ciência em Fronteiras, aí, nem sei quantas milhares de pessoas, nesse processo todo de candidatura, durante o intercâmbio e pós-intercâmbio, tá? Bom, e aí o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha... Nossa, eu acho que você volta do intercâmbio, né? Seja ele qual for, você volta com uma bagagem, tipo, absurda, né? E eu falei, caramba, eu preciso despejar isso de alguma forma. E eu não queria parar de estudar alemão, de ter contato com o alemão, porque alemão é uma coisa muito fácil, um conhecimento muito fácil de ser esquecido. E aí, enfim, eu abri uma empresa que foi por onde eu conheci o Guilherme, que se chamava ProEng, Centro de Treinamento. A gente, inclusive, era representante da Autodesk, aqui no Rio.
E ainda é, na realidade, agora, só que agora eu não estou mais na empresa. E depois disso, enfim, a gente dava treinamento. E eu também abri uma outra empresa chamada Crânios Aulas Particulares, onde eu dava aula de alemão, tá? E aí, enfim, continuei mantendo. Eu tinha uma empresa de treinamento, tinha uma empresa de aulas particulares, e quando você tem alunos aprendendo alemão, eles queriam, sempre, a maioria queria ir para a Alemanha e tal, enfim. Então, eu sempre auxiliei pessoas nesse processo de mudança para a Alemanha. Tá. Recentemente, eu resolvi que eu queria sair do país, que eu queria voltar para a Alemanha, que eu queria ir trabalhar lá, porque eu não tinha interesse de fazer mestrado agora a curto prazo, e aí eu me apliquei para 3 empresas diferentes, na verdade, eu me apliquei para 5 empresas e tive aprovação em 3, 2 delas na Alemanha e uma delas que é uma empresa alemã, mas me contratou, queria me contratar para uma vaga na Holanda. Então, assim, para você ver que esse processo não só é capaz de te aprovar para vagas na Alemanha, mas também é capaz de te aprovar para vagas enfim, em basicamente qualquer lugar do mundo, porque a Alemanha tem um monte de multinacionais. Vamos lá. Bom, de novo, por que eu sou a pessoa certa? Porque eu fiz esse caminho e tive aprovação em processos seletivos na Alemanha. Eu já preparei mais de 400 alunos para processos seletivos na Alemanha, não só para Ciência Sem Fronteiras, desculpa, mas para processos isolados, e eu consigo te ajudar a chegar lá também. Bom, agora eu vou pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta, que a gente vai começar uma surra de conteúdo. Vou dar aí 1 minutinho para todo mundo pegar papel e caneta, tomar uma água aqui. Ainda falando assim, o pessoal que tá acostumado aí Posso com o começar? Arthur, Manda um sim aí no chat que eu posso começar. que o Arthur também fala pra pegar caneta. Eu falei, o pessoal tem que estar acostumado, vamos lá. Beleza. Vamos falar aqui sobre o primeiro passo. A construção da jornada. A ideia aqui é que você entenda quais foram os pontos relevantes da sua vida. O que você fez de diferente de todo mundo que te trouxe até aqui? Só para vocês terem um exemplo, eu estudei no Cruzeiro, né, que é a antiga escola alemã no Rio de Janeiro. Eu fiz intercâmbio para a Alemanha 2 vezes. Eu fui para o Ciência Sem Fronteiras. Eu trabalhei como jovem embaixadora no DAD. E mesmo assim, bom, eu conheço várias pessoas que seguiram, participaram de várias etapas dessa, que estudaram no Cruzeiro, que, enfim, que também foram jovens embaixadores do DAD, que fizeram intercâmbio para Ciência Sem Fronteiras da Alemanha ou outros intercâmbios para a Alemanha, e nenhuma delas está fazendo o que eu estou fazendo. Então, assim, qual que é o diferencial? Por que eu estou fazendo isso e por que não tem mais pessoas fazendo isso? Então, a ideia aqui é essa, é que você entenda o que te trouxe até aqui, por que o seu processo é diferente do de todo mundo, por que você está no momento que você está da sua vida, tá? Bom, por que isso é importante? Toda vez que eu inicio um processo de mentoria, de consultoria, enfim, eu sempre fico na dúvida. As pessoas, os alunos em geral, eles têm muito problema para se apresentar. A pessoa simplesmente não sabe dizer o que ela fez da vida dela, falar sobre a coisa mais simples que tem, que é a sua própria vida, assim. Se você não sabe sobre a sua vida, quem é que vai saber, né? Então, como a gente vai passar agora por um processo de recrutamento, você tem que provar, você tá ali para provar pro cara que você é a melhor opção dele. E como é que você vai falar para uma pessoa que você é a melhor opção se você nem sabe por que você é? Então, a ideia da construção da jornada é você entender o que você fez da sua vida. E é um exercício incrível. Por quê? Porque você vai perceber que ao longo da sua jornada teve vários pontos de mudança, vários pontos chaves que você não reparou que foram super importantes para a construção da pessoa que você é hoje, tá?
Então, eu quero que vocês respondam essas perguntas. Quem era você quando era criança? Quem era você na faculdade? Quem é você trabalhando? No que você acredita? O que te fez começar tudo isso? Por que você está aqui agora, 9h20 da noite, assistindo uma live sobre como ir morar na Europa, tá? O que te faz começar tudo isso? Que tipo de pessoa você gosta de ajudar? E o que te faz ficar empolgado todos os dias para acordar? Por que você levanta todo dia? E se você tivesse que dividir a sua vida em atos, como se fosse uma peça, quais seriam os atos principais? Eu queria que vocês respondessem essas perguntas para mim, tá? Vocês podem anotar, dar print e tal, enfim. E aí, vamos mais além. A segunda parte desse processo é que tem uma diferença entre o que a gente pensa sobre a gente mesmo e o que as outras pessoas pensam sobre a gente. E o que você tem que fazer? Tentar entender o que você pensa sobre você, sobre seus valores, enfim, e o que as pessoas pensam sobre você, para tentar criar aí um perfil sobre como você é e como você é visto. Porque já que a gente vai passar por um processo seletivo, a ideia é entender como que aquela pessoa que está ali, que não te conhece, vai te enxergar, beleza? Então, você vai pegar as mesmas perguntas e você vai fazer para um grupo de amigos e familiares. Eu quero que vocês selecionem 5 pessoas, e entre amigos e familiares uns 2, amigos uns 3. Por quê? Porque essas pessoas vão dizer como que elas te veem e com certeza vão te revelar aspectos que você não tinha pensado até agora. Beleza? Os amigos, mais importante ainda, porque eles são pessoas que te veem em várias situações que, enfim, que a sua família mesmo não te vê. Bom, e uma das perguntas mais importantes é o que te trouxe até esse ponto da sua vida. Enfim, essas são perguntas aí que eu gostaria que vocês fizessem para vocês mesmos e depois entregassem as mesmas perguntas para as pessoas da sua família e para os amigos, tá? E aí você vai comparar essas duas pessoas aí que surgiram da análise, a sua opinião e a opinião dos outros, e você vai se conhecer muito melhor depois disso. Tá. A terceira parte desse primeiro passo de construção de jornada é o storytelling. O que é storytelling? Storytelling nada mais é do que contar histórias. E por que a gente conta histórias? A gente conta histórias para conectar as pessoas. Sempre que eu quero mostrar um ponto, quero provar um ponto para alguém, que eu sei que aquilo é importante, até quando eu estou dando aula, e que aquela pessoa não pode esquecer, eu sempre conto uma história. Eu queria que os meus alunos, durante o treinamento de entrevista, que eles nunca se esquecessem que eles têm que estar sempre vestidos. Por quê? Vestidos por completo, como se fosse uma entrevista presencial. Porque acontece muitas vezes, e já aconteceu com um amigo meu, essa história é verídica, que ele foi participar de uma entrevista, né? Foi participar do processo seletivo de uma empresa grande que ele queria muito, e entrou uma pessoa, ele não estava vestido, tipo, ele não estava de calça, ele estava com aquelas cuecas samba canção, e o irmão dele mais novo apareceu no quarto, abrindo a porta, mexendo nas coisas, e ele levantou, ele pediu licença para o recrutador, levantou e foi mexer e foi fechar a porta. No que ele levantou para fechar a porta, o recrutador viu ele de cueca. Assim. Então, o que eu fiz? Eu contei essa história, inclusive era uma cueca do Homer Simpson, então, assim, vocês imaginam a situação que ficou numa entrevista de emprego, e muito delicada. Inclusive, ele não passou na vaga, a gente não sabe se foi por isso, mas enfim, com certeza pesou. E eu queria mostrar para os meus alunos que eles sempre têm que estar com a vestimenta adequada, igual como se fosse uma entrevista presencial. Então, eu contei essa história para provar para eles e eles guardarem na memória
que essa questão da vestimenta é muito importante até numa entrevista online, beleza? E, além de você conectar as pessoas, histórias fazem as pessoas lembrarem do conceito que você quer passar, tá? Aí eu vou te dar aqui 6 passos para vocês conseguirem contar uma boa história, tá? Bom, o primeiro passo é organizar as suas ideias. O segundo, construir um bom enredo. O terceiro, criar personagens. O quarto, aborde sempre algum tipo de mudança. O quinto, faça ganchos com o que você pretende ao contar a história. E 6, seja um bom contador. Então, quando eu fui contar essa história, eu organizei tudo isso. O enredo era exatamente sobre o que eu queria provar para as pessoas. O personagem era o meu amigo. Eu falei que era o Lucas, que ele fazia engenharia mecânica na USP, que ele tinha 27 anos e que ele estava tentando o processo de trainee para uma empresa concorrida. E é o tipo de coisa que vocês têm que trabalhar, caracterizar o personagem, construir um bom enredo, e essa história não é uma história à toa, ela sempre tem que estar conectada com o que você quer provar no final. Então eu queria provar o meu ponto sobre vestimentas em processos seletivos, e eu contei essa história, e bom, eu acho que as pessoas ficaram traumatizadas tanto quanto o Lucas, e enfim, agora todo mundo me prometeu que vai estar super arrumado antes das entrevistas, beleza? Bom, quarta parte do processo. Você vai fazer o que você faz sempre que você está revoltado no Facebook. Textão. Você vai analisar a sua vida, consultar os seus amigos e familiares, vai entender como funciona o storytelling e você vai montar um textão sobre você mesmo. O que vai ser isso? Você vai montar um memorial descritivo sobre a sua vida, para entender o que aconteceu na sua vida que te trouxe até aqui, tá? Isso é muito importante. De novo, por que isso é importante? Porque você tem que provar para uma pessoa que não te conhece por que você é o melhor indicado para uma vaga, tá? Então, é bem importante você mesmo saber por que você é o mais indicado para aquela vaga. Na entrevista, vão te perguntar muita coisa, não só sobre hard skills, não só se você é bom em BIM, se você, sei lá, se você modela no Revit, se você usa Arcade, não vai ser só isso. Vamos lembrar que hard skill contrata, mas soft skill é o que te mantém na empresa. Então, assim, é importante. O recrutador está ali, além de te analisar como profissional, ele também está ali para te analisar como pessoa. Por quê? Porque ele vai ter que conviver com você no dia a dia. Isso é uma verdade, assim, para qualquer lugar do mundo. Então, o ideal é que você saiba responder as perguntas que vão te ser feitas. Eu lembro de uma entrevista de emprego que eu fiz, que o cara me perguntou qual que tinha sido o melhor dia da minha vida. E aí eu fiquei assim, brother, eu não sei. Fiquei tipo, caramba, qual foi o melhor dia da minha vida? E eu não sabia. E aí eu comecei, depois disso, claro, isso já tem muito tempo, passar por um processo de autoconhecimento, porque eu falei, cara, não tem como eu não conseguir responder qual foi o melhor dia da minha vida. E eu aposto que várias pessoas aí que estão me assistindo devem ter pensado isso também, que não sabem qual foi o melhor dia da sua própria vida. Enfim, uma reflexão aí que eu quero gerar. Beleza? E aí, ficou clara a importância desse passo no processo? Responde no chat aí, sim ou não, por favor. Ah, beleza. Então vamos lá. Segundo passo. Buscadores e técnicas de modelagem. Cara, isso aqui
é uma das partes mais importantes. Assim, tudo que eu vou falar é importante, mas isso aqui é cabal. Vamos lá. Na Alemanha, tem um monte de buscadores. Igual aqui, eu acho que se pá, lá tem mais. Então, eu escolhi para trabalhar. Vou apresentar para vocês quais são os melhores. Um é o LinkedIn e o outro é o Xing. Tá? O Xing é o LinkedIn alemão. Só que ele já está praticamente caindo em desuso e as vagas que tem no Xing são majoritariamente em alemão. O LinkedIn não. O LinkedIn tem várias vagas em inglês, tá? E, bom, que eu acho que é o objetivo de, assim, a maioria das pessoas não fala alemão, então existe a possibilidade de você ir trabalhar na Alemanha só falando inglês, ainda mais dentro das áreas de tecnologia. A Alemanha hoje, ela está com um patamar de profissionais chamado áreas prioritárias, que é o patamar que a gente se encaixa, profissionais de tecnologia, engenharia, arquitetura, TI, enfim, áreas de tecnologia, design também. E essas pessoas têm uma predileção agora, porque tem uma demanda de vagas, uma demanda de profissionais muito grande para a Alemanha agora. Só para vocês terem uma ideia, eu pesquisei rapidamente aqui antes da gente começar a live e tinha 3.800 vagas para BIM na Alemanha. Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois, é isso aí. Bom, o LinkedIn sozinho, ele tem mais de 60 mil vagas para as áreas prioritárias. Então, eu acho que dá para a gente se concentrar só no LinkedIn, ainda mais levando em consideração que o Xing, ele tem majoritariamente vagas em alemão, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre o LinkedIn. Configurações básicas, tá? Perfil completo, tem 7 vezes mais visitas. Foto, tem 14 vezes mais visitas. Por que eu tô falando isso aqui que parece, primário? Eu falar que você tem que ter um perfil completo e que você tem que ter foto no seu perfil. Porque as pessoas não fazem o básico. Eu, durante esse processo todo, eu vi várias pessoas que tinham foto no LinkedIn que não tinham o perfil completo. Então, assim, se você vai se candidatar para vagas no exterior, você, mais uma vez, tem que provar que você é o melhor. Então, assim, se você quer aumentar o número de visitas, se você quer maximizar as suas chances de ser aprovado, você tem que ter um perfil completo. Você tem que ter foto no LinkedIn, beleza? Foto de capa, eu não vejo muitas pessoas usando isso no Brasil, mas eu percebi que na Alemanha era super usado. Bom, seguir perfis de empresas que você admira, isso mostra que tipo de valores que você tem. Outra, se conectar com profissionais conhecidos. Por que eu estou falando isso? Tem gente que lida com o LinkedIn como se ele fosse Facebook, Instagram. LinkedIn não é Facebook, Instagram. Não é para você adicionar gente que você não conhece, porque aquela pessoa pode ter uma conexão com você e te prejudicar futuramente. É para você adicionar quem vai falar bem de você. Quem é um contato profissional seu? Pessoas que estudaram com você no colégio, se isso tem alguma ligação, pessoas que estudaram com você na faculdade, pós-graduação, MBA, enfim, intercâmbio. Não é para você sair adicionando qualquer um. Então, uma das minhas propostas é que, acabando a live, delete pessoas que não são contatos profissionais para você no LinkedIn. E você tem que ter aí, mais ou menos, para ter um bom perfil, umas 300 pessoas, umas 300 conexões. Lembra que tem algumas, o LinkedIn ele tem algumas limitações, ele coloca algumas barreiras, e muitas vezes você só pode se conectar com pessoas que você tem até a terceira conexão. Então, se você tem um perfil com, sei lá, 100 pessoas, é muito mais difícil que você consiga atingir o tal gestor que você quer, a tal RH que você quer. Então, assim, é ideal que você tenha aí uns 300 profissionais no seu LinkedIn e que esses profissionais sejam realmente conexões suas, tá? Bom, outra coisa que você precisa fazer, pedir recomendações. Como é que você pede recomendação no LinkedIn? Bom, todo mundo quer recomendação do LinkedIn. O que você vai fazer? Como aqui, no caso, o processo seletivo internacional, você vai pedir recomendações em inglês, em alemão, enfim, em qualquer língua. O ideal, você já está ali, ninguém quer dar recomendação. Você já está pedindo uma recomendação em outra língua.
sei lá, de C-level, ou de um colega de trabalho. Tipo, essas pessoas não estão muito dispostas a dar. Então, o que você vai fazer? É dando que você recebe. Você vai dizer que você está participando de um processo seletivo XYZ, internacional, enfim, e que você está se candidatando para algumas vagas e que você gostaria de oferecer uma recomendação, e aí a pessoa poderia te dar uma recomendação de volta, beleza? E aí você vai dar a melhor recomendação da sua vida, claro, sempre pautada na verdade, você não vai dar recomendação para um cara ruim, porque isso é queimação, mas você vai dar a melhor recomendação que você puder dar para uma pessoa que você confie de verdade. Com certeza o cara vai ficar muito agradecido e vai te dar uma recomendação tão boa quanto. E aí você vai conseguir. Muita gente pede recomendação para professores, enfim, para orientador, e muitas vezes esses caras não falam inglês. O que você faz? Você pede para ele escrever a recomendação, vai lá, traduz a recomendação e pede para ele colar no seu LinkedIn. Combina isso com ele antes, se estiver tudo alinhado, dá tudo certo, tá? Outra coisa que você pode fazer é entrar em grupos das empresas. Por quê? O cara que trabalha na BMW, na Volks, na Mercedes, na Bosch, enfim, em qualquer empresa dessas, na Lufthansa, qualquer empresa dessas, eles estão nos grupos das empresas no LinkedIn. Então, é uma das formas que você tem de chegar perto dessas pessoas. Enfim, mais uma dica. Outra coisa que as pessoas não sabem, tanto o Google quanto o LinkedIn funcionam por ranqueamento de palavra-chave. O que isso quer dizer? Quando o RH, enfim, o gestor que está procurando uma pessoa, ele joga lá na busca do LinkedIn, por exemplo, analista BIM, engenheiro civil. Se você não tiver na sua headline e no seu resumo que você é engenheiro civil, o cara não te acha. Então essa é a diferença, uma das diferenças de por que tem gente com um monte de visitas no perfil toda semana e tem gente que não tem nenhuma visita no perfil. As pessoas que sabem usar o ranqueamento de palavra-chave do LinkedIn têm mais acessos no perfil. Por quê? Porque sempre que o cara procurar um engenheiro civil, quem tiver isso na headline e no resumo vai aparecer. E quem não tiver, não vai aparecer, tá? Premissa básica do LinkedIn. E isso você deve usar para todas as palavras-chave que incluírem as vagas que você as oportunidades que você está procurando. Por exemplo, BIM. Se você trabalha com BIM, você é um engenheiro civil, um arquiteto diferenciado. Então, isso tem que estar no seu resumo, isso tem que estar na sua headline, tá? Outra coisa super importante que muita gente não dá atenção. Também funciona para mecanismo de palavra-chave. Personalização de URL. Por que quando você cria o seu LinkedIn, por exemplo, o meu era Tainá Mota 597. Cara, é ruim isso para os mecanismos de busca. Então, o que você vai fazer? Você vai editar a sua URL. Aí, o meu, por exemplo, é Tainá Mota, só porque eu editei. Então, é mais uma coisa que você pode fazer para tornar o seu perfil muito melhor. E outra coisa é que muita gente não sabe disso, mas, por exemplo, você está se candidatando para vagas internacionais, você pode colocar o seu perfil na língua que você quiser, tendo um perfil multilingual. Você vai ter o seu perfil em português, normal, e o seu perfil em inglês, em alemão, na língua que você quiser. Enfim, você também consegue criar esse perfil multilingual no LinkedIn, tá? Bom, o que você vai fazer agora? Você vai procurar quais são as vagas disponíveis para a sua carreira. Vai entrar no LinkedIn e você vai selecionar 15 empresas que te interessem, beleza? E aí você vai pesquisar muito sobre essas empresas. A missão, a visão, os valores, como é que está a economia alemã para esse cenário, para o cenário dessa profissão, enfim. E aí você vai selecionar 5 para se aplicar. Por que eu estou falando que você tem que pesquisar sobre essas empresas? Porque o processo seletivo na Alemanha é duro. Assim, eles vão te perguntar o que você sabe sobre a empresa. Lembra que assim, a ideia é que ele traga um cara do outro lado do mundo para vir trabalhar na empresa dele. Então, assim, se tem custos de processo seletivo, custos de recrutamento no Brasil, ele tem que saber que aquela pessoa é realmente a mais indicada para aquela vaga. Então,
não é porque tem 4.000 vagas abertas para BIM que eles vão chamar qualquer pessoa. Então, assim, a ideia sempre aqui dessa ajuda é maximizar as suas chances de conseguir essas vagas, beleza? Tá. E agora eu vou explicar sobre uma técnica que eu desenvolvi para maximizar as chances também de conseguir essas vagas, tá? Que é a técnica de modelagem. Por que eu desenvolvi essa técnica? Eu fiquei pensando assim, eu falei, putz, eu vou me candidatar para essas vagas agora? Eu falei, cara, mas eu não sei como é que funciona a minha área na Alemanha. Eu falei, putz, eu tenho que ver direitinho como é que é isso para, enfim, para eu maximizar as minhas chances, para eu não colocar os pés pelas mãos, enfim, e acelerar o meu processo. E agora eu vou te ensinar como é que eu fiz isso. Você vai no perfil da empresa e você vai procurar os profissionais que têm o cargo que você quer ocupar, tá? E aí você vai analisar a vaga que você tinha selecionado da empresa. E aí o que você vai fazer? Você vai criar um perfil híbrido que seja um mix entre os profissionais que trabalham na empresa, a vaga e o background que você tem. E aí o que você vai fazer? Você vai ter um perfil perfeito para a aplicação. Você vai ver o que os profissionais têm, o que as vagas estão pedindo e o que você tem. Enfim, às vezes a gente nem lembra que tem uma certa competência que só quando a gente olha, analisa essas vagas ou que analisa os outros profissionais que a gente consegue ter uma noção. Às vezes uma coisa, um skill qualquer, não é tão importante no Brasil e lá é um grande diferencial. Então, enfim, é bem relevante que se faça essa técnica de modelagem. E o mais importante, não é para copiar a vaga, nem para copiar o perfil do profissional. Por quê? Tem que lembrar que a maioria das seleções vão ser feitas pelo mesmo profissional. Então, o cara que contratou sei lá, o Johannes, vai ser o mesmo que vai contratar você. Então, por favor, não copiem as vagas, que foi o cara que criou, e não copiem o perfil dos profissionais. Beleza? É para modelar, não é para copiar. E aí, ficou clara a importância dessa parte do processo? Responde para mim no chat, sim ou não, por favor. Sim. Beleza, gente. Vamos lá. O terceiro passo são os documentos. Bom, o que a gente vai explorar hoje? O currículo e a carta de motivação, que são os documentos pedidos obrigatoriamente em todas as candidaturas. Para você se candidatar para a Alemanha, você tem que ter um currículo alemão e não em alemão, mas um currículo em modelo alemão e uma carta de motivação, beleza? Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso aqui. O mínimo que precisa ter no seu currículo: uma foto biométrica. Essas fotos são super valorizadas na Alemanha, tá? Então, tipo, a foto de aplicação tem que ser realmente uma foto profissional, não pode ser uma foto qualquer, tá? O currículo, ele precisa ser tabular. Tipo, não pode ser um currículo corrido, que nem muita gente faz aqui no Brasil. Ele precisa ser datado, ele precisa ser assinado e o mais importante, não pode ter nenhuma mentira. Então, a galera que, tipo, fala português e aí coloca em espanhol básico, é um risco. E várias outras coisas. Colocar software que você não tem conhecimento, enfim, língua que você não fala, isso é furadíssima. Porque, primeiro, se você mentir no processo seletivo e eles descobrirem por algum motivo, porque eles mandaram algum teste, ou enfim, sei lá, aparece um recrutador que fala aquela língua que você diz que fala e você não fala, você pode ser desclassificado do processo seletivo, e se descobrirem isso na Alemanha, você já tendo passado para lá, você pode ser demitido por justa causa. Então, não minta. E uma outra coisa,
o currículo, ele é um documento, a carta de motivação é um documento. Então, por isso, elas precisam ser datadas e assinadas. Aquilo ali é um compromisso seu com a empresa, admitindo que tudo que está ali é verdade, tá? Então, é bem importante que você não minta nesse processo. Tá. Vou falar um pouco mais sobre currículo aqui. Como que você descreve as experiências na Alemanha? Para um currículo alemão, tá? Você coloca a data, igual é aqui no Brasil, anticronológica, o nome da empresa, a cidade que você trabalhou. Tem muita migração entre as cidades na Alemanha, então é sempre bom colocar a cidade que você trabalhou. O cargo que você teve, né? O que você fazia nesse cargo e qual era o tipo de cargo, estágio, trainee, enfim. E aí você vai para a descrição. Você vai sempre colocar um marco mensurável e relevante. Por exemplo, eu otimizei o processo de construção em 30% de tempo, por exemplo. Você vai colocar isso, tá? A descrição da sua posição e as suas atribuições na empresa. É para colocar isso, 3 ou 4 coisas. Não é para encher linguiça. Você não vai colocar um monte de experiências que sejam irrelevantes. Lembra, currículo, para quem tem aí seus 30 anos de idade, é no máximo 2 páginas. Você não vai colocar a sua vida inteira no currículo. Você vai colocar no currículo as experiências que são mais relevantes para aquela vaga que você está se candidatando. Por exemplo, eu me candidatei para as vagas na Alemanha, era irrelevante que eu tinha, por exemplo, trabalhado com software livre. Eu não coloquei isso na minha candidatura. Para que eu ia colocar isso? Não tinha nada a ver com as vagas. Enfim, a ideia aqui é que você não enche a linguiça. O recrutador, ele tem pouco tempo. Então, assim, ele não vai ficar analisando cada currículo se ele tiver 3 páginas de coisas relevantes. A ideia é que seja tipo papum. O cara olha o seu currículo e ele saiba tudo que ele tem que saber. Mais uma questão sobre currículo, e que eu vejo muito isso no Brasil, então eu preciso comentar. Muitas vezes, candidatura online. Como é que funciona? Eu vou explicar o que as pessoas fazem. As pessoas não colocam o nome no arquivo PDF. Então, só colocam, tipo, currículo, última atualização, currículo 2019, CV 2019. Cara, isso é um erro brutal, assim. Para você se candidatar para a Alemanha, por exemplo, você vai ter que mandar de 2 a 3 documentos. E aí, beleza, tem 10 pessoas se candidatando para as vagas e cada uma com 3 documentos. Você acha que o recrutador vai baixar 3 documentos de cada um, ou seja, 30 documentos, e ele vai abrir um por um para colocar o seu nome? Não vai, né? Então, assim, e todo mundo acha que, nossa, porque essas empresas têm mega processos seletivos. Aqui no Brasil tem um número muito parecido de pequenas e médias empresas com a Alemanha. Então, assim, 60% das empresas são pequenas e médias. Então, assim, não vai ter um super software de recrutamento, sabe? Vai ser um cara mesmo, vai ser que nem eu faço nas minhas empresas. Vai ser uma pessoa que vai abrir um por um e vai analisar o seu currículo, vai analisar os seus documentos. Então, se você colocar o seu nome no título do documento, vai te ajudar muito a não ser descartado, tá? Enfim, igualmente, se você for fazer uma candidatura por e-mail, colocar uma descrição no corpo do e-mail, porque também tem gente que manda só direto como se estivesse atirando para tudo quanto é lado. Isso não é uma boa prática de mercado, nem aqui nem lá. Carta de motivação. Como é que você vai fazer a sua carta de motivação? Bom, tem que lembrar que a carta de motivação não é uma carta de apresentação. O que você vai fazer nessa carta de motivação? A gente vai desenvolver em 4 partes. A primeira parte é a introdução, que você vai ter que chamar a atenção do recrutador na primeira linha. Você tem que provar que você tem que estar naquela vaga, que ele só pode preencher aquela vaga com você. Beleza? Segunda parte, você em pauta. Você tem que explicar todos os seus pontos fortes e os soft skills nessa parte, tá? Nessa parte você vai mostrar que você é o candidato ideal. 3, é a parte técnica. Você vai explicar todos os seus hard skills, que aí você vai fazer
o elo entre o seu background e a vaga, tá? Lembrando daquele segundo exercício, que é quando você já tem, já sabe mais ou menos como é que funciona o perfil da sua carreira na Alemanha, tá? E você sempre se despede, a quarta parte é você sempre se despedir, marcando o segundo encontro. Só para vocês terem uma ideia, eles estão tão precisando dessa demanda, né, de profissionais, de BIM até, que muitas vagas que eu vi agora mesmo eram em inglês. Então, tranquilamente, você conseguiria fazer um currículo em inglês e se aplicar para essas vagas. E aí, gente, ficou clara a importância desse passo no processo? Responde aí no chat. Sim, 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 ou não. Uhum. É irado. Bom, vamos para o quarto passo. O passo na entrevista. Os alemães são absolutamente metódicos. Isso é uma coisa que você tem que aprender sério se você quer ir para a Alemanha. Alemães são cheios de metodologias, de processo. E o cara, quando ele marcar uma entrevista com você, ele vai falar, ó, a gente tem aí 45 minutos de entrevista. Você não vai acreditar, mas vão ser lá os 45 minutos de entrevista. Igual o ônibus que chega na hora, também vai ser assim. Vamos lá. A entrevista é dividida em 6 partes, tá? A primeira parte é um bate-papo. É a hora que você vai aquele jogação de conversa fora, que eles sempre perguntam alguma bobeira, assim. Me perguntaram do 7-1, por exemplo, de samba, de não sei o quê, e assim, eu sou uma pessoa péssima para isso, porque eu não sei esses sensos comuns, assim, e tal, enfim. Mas, enfim, agora, bom, eu já sei que as pessoas precisam se preparar, eu estava um pouco preparada para esse bate-papo, assim, mas é uma coisa rápida. É a hora que você tem, assim, para conquistar o cara, assim, para ele ver que você é uma pessoa legal. Porque, assim, não adianta você ser, tipo, o cara do BIM se ele não quiser trabalhar com você. Então, você tem que ser uma pessoa legal nessa hora. Aí, no 2, você vai falar sobre você. É o você em pauta. Eu batizei dessa forma. Você vai ter 15 minutos para falar de toda a sua experiência, e aí você vai lembrar de novo sobre a vaga da empresa e tal, e você vai falar sobre a sua experiência de vida, a sua experiência profissional, vão te perguntar provavelmente por que você quer ir para a Alemanha, pode ter mais de um gestor, enfim, é a hora de você falar de você. A parte 3 é a apresentação da empresa. Vamos falar tudo sobre a empresa, sobre a vaga, o que eles esperam de você, qual que é o salário, como é que são as condições de trabalho. Aliás, se vocês quiserem saber, as condições de trabalho na Alemanha são maravilhosas. Se aqui a gente tem 30 dias de férias, na Alemanha você tem 30 dias úteis de férias, que dá mais ou menos uns 42 dias de férias, que você pode tirar basicamente quando você quiser, tipo, espaçado pelo ano, inclusive eles ainda preferem. E, tipo assim, isso rende tanto, assim, você fica tão melhor durante o ano. Eu não sei se tem várias mulheres, mas enfim, vou falar para elas e vou falar para quem enfim, quem pretende se casar, a licença maternidade na Alemanha pode durar até 3 anos, por exemplo. Enfim, se você tiver qualquer problema com um recém-nascido e tal, você tem essa possibilidade. E essa licença maternidade também pode ser dividida com o cônjuge, seja lá quem for, tá? Então, enfim, tem essa seguridade social. A Alemanha é um país social-democrata, então, assim, isso é uma coisa muito forte na Alemanha. Assim, os direitos trabalhistas, eles podem, ainda mais que a gente sendo dessas áreas prioritárias, os direitos trabalhistas eles podem realmente ser discutidos com o patrão. Eu, por exemplo, inicialmente eu tinha passado para 2 vagas, a terceira vaga foi mais recentemente, e eu queria ir para uma vaga que pagava menos do que a outra que eu tinha passado e que eu não queria, e ela pagava muito mais. E aí eu cheguei, botei as cartas na mesa e falei que, enfim, tinha passado por uma outra empresa que pagava X a mais e que eu queria muito trabalhar na empresa deles, mas que estava pesando muito mais para mim o salário e que a outra empresa também dava mais dias de férias e um bônus nas férias. E eu consegui negociar isso com a primeira empresa. Então, assim, um exemplo real
do que pode ser feito, tá? Bom, a fase 4 é a fase de perguntas. Não preciso dizer que precisa fazer perguntas, né? É a hora que você vai ter a oportunidade de tirar qualquer dúvida, e eles são muito abertos, você pode fazer qualquer pergunta, com noção. Você pode fazer qualquer pergunta que você tenha ali sobre a vida na Alemanha, sobre a empresa, sobre o cargo que você está ocupando, enfim, essa é a hora de você fazer perguntas, tirar dúvidas, enfim. A fase final da entrevista é o seguinte, é a hora de você pensar assim, brother, eu fiz alguma besteira, tipo, eu fiz alguma coisa imprópria em alguma das fases, é a hora que você tem de se corrigir. Tipo assim, sem noia, porque muitas vezes a gente cria essas noias na nossa cabeça que talvez não tenha sido tão bom e tal, mas é pura, enfim, credo que não existe. Mas, enfim, se você achar que você teve algum problema na entrevista, essa é a hora de você falar sobre isso, tá? Tentar consertar de alguma forma. E é a hora da despedida também. E sempre, igualzinho na carta de motivação, você tentar fechar isso para um próximo encontro. Tipo, adorei a entrevista, a gente se vê na próxima oportunidade, aguardo para te ver na Alemanha, enfim. É o tipo de coisa que deve ser falado nessa última fase da entrevista. E a parte 6 é uma das mais importantes. Não só para entrevista na Alemanha, mas de entrevista em qualquer lugar do mundo. Mas uma coisa importantíssima na Alemanha é você olhar nos olhos das pessoas, tá? Você tem que olhar nos olhos do recrutador. Como que você vai fazer isso numa entrevista online? Você vai olhar para a câmera, igual eu estou tentando fazer aqui o tempo todo. Se tiver mais de um recrutador, você vai olhar para o recrutador do meio na câmera. Depois você vai olhar da ponta e depois da outra ponta. Você sempre vai tentar fazer dessa forma, tá? Bom, e uma outra coisa de linguagem corporal que é importante é você sorrir. Não um sorriso forçado, não aquele sorriso artificial, mas você sempre tem que estar com um sorriso. Você tem que ser uma pessoa agradável, tá? Bom, já falei isso aqui. Você tem que estar com respostas na ponta da língua. Ponto 2, enaltecer soft e hard skills. 3, pesquisar sobre a empresa e saiba falar sobre ela. 4, fazer perguntas. O 5, deu ruim, você tem a chance de consertar. E o 6, olhe nos olhos dos gestores, beleza? E aí, ficou clara a importância desse passo no processo? Responde aí no chat pra mim, gente. O que vocês estão achando? Só manda um simzão aí pra eu continuar. E agora, a parte que eu vou provar para vocês que a Alemanha é o melhor país da Europa para vocês irem trabalhar ou estudar, enfim. Quem tiver aí com pretensões de fazer mestrado, doutorado, intercâmbio, estágio, ou só ir morar lá, enfim, conseguir uma vaga de emprego. É o Blue Card. O que é o Blue Card? O Blue Card, ele é o Green Card dos Estados Unidos, só que na Europa. O que é o Blue Card? É um visto fornecido a profissionais das áreas prioritárias da Alemanha para morar e trabalhar no país. E aí, só para vocês terem uma ideia, a União Europeia tem 27 países. Desses 27 países, a Alemanha emite 96% desses vistos. E contra todos os outros 26 países que só emitem 4% desses vistos. Todo o resto da União Europeia emite 4% dos vistos, contra a Alemanha, que emite 96% desses vistos. Ou seja, o melhor lugar para você ir, se você é aquela pessoa que já foi até o inferno por dupla cidadania, que não tem, que já viu que não tem, que não vai conseguir, que já tentou casar com alguém para conseguir dupla cidadania, que quer sair do país por motivos econômicos, políticos, qualquer um, a sua grande chance de ter um visto de residência permanente é ir para a Alemanha. 96%. É um número muito pesado de emissão de vistos, tá? Bom, com 33 meses morando na Alemanha, sem falar alemão, você consegue o Blue Card, que é tipo, você consegue ficar morando lá e ter residência fixa na Alemanha, para sempre, tá?
em 21 meses, se você tirar um certificado B1 de alemão, que eu acho que é a ideia, tipo, você vai para lá, a ideia é que você fale alemão, né? Você comece a aprender alemão. A maioria das empresas paga o curso para você, enfim. Com 21 meses, se você conseguir um certificado B1, que assim, é básico, você consegue o Blue Card também, então é mais rápido. E aí, depois desses 33 meses ou depois de 21 meses, mais 18 meses você consegue residência permanente na Europa. Então, tipo assim, acho que não resta dúvidas que a Alemanha é o melhor país para você imigrar, se você tem ideia de, enfim, querer morar na Europa, enfim. Depois desses 18 meses, depois desse tempo todo, dá uns 4 anos mais ou menos, que você mora na Alemanha, você pode se mudar para qualquer outro lugar da Europa, se você não se adaptar, enfim, se você quiser morar em outro lugar. Beleza? Bom, e quem é elegível para as áreas prioritárias? Profissionais estrangeiros de áreas prioritárias, ou quem é elegível para o Blue Card. Estudantes estrangeiros de áreas prioritárias. Você tem que ter o seu diploma reconhecido, que não é um problema para o Brasil. Quase todas as nossas universidades são reconhecidas pelo governo alemão. E, bom, você tem que conseguir um salário de 4.000 euros brutos anuais. Isso é muito fácil para as áreas prioritárias. Só para vocês terem uma noção, meu salário líquido vai ser 3.700 euros. Então, só para vocês terem uma noção aí de quanto que começa esse jogo. E o menor salário que eu recebi proposta foi de 2.000 euros líquidos. Então, assim, praticamente certo de conseguir. E quais são as áreas prioritárias? Engenharia, TI, design, marketing, vendas digitais, né? Arquitetura, medicina e enfermagem. Medicina e enfermagem não entram nisso que eu estou falando de poder se aplicar em inglês, tá? Medicina e enfermagem, o cara tem que falar alemão, tá? Agora, todas as outras áreas que são voltadas para a tecnologia, você consegue se aplicar e consegue as vagas, consegue morar lá só falando inglês, beleza? Agora eu preciso saber, você quer ir trabalhar na Alemanha, sim ou não? Manda aí no chat, gente. E aí, estão animados? Peraí, deixa eu voltar pra câmera. E aí, eu vou. Tá. Quem quiser, pode me mandar aqui, ó. Tô deixando aqui meu Instagram, Easy Berlim Rio. Tô deixando meu WhatsApp pessoal, loucura, mas tá aí. E tô deixando meu e-mail também. Quem me mandar mensagem hoje, eu mando modelos de currículo alemão. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, enfim, que eu acho que vai ser mais fácil de enviar. E aí eu mando o modelo de currículo alemão para vocês. Enfim, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato também, tá? Aí tira um print aí que eu vou colocar minha tela agora. Tá. Posso? Eu tô aparecendo? Tô. E aí, galera, gostaram? Podem fazer as perguntas agora. Vamos lá, vamos lá. Agora também, deixa eu ver aqui se voltou. Vamos, cara, o pessoal falou muito, participou muito. Depois, até quando eu parei para falar contigo, já continuaram mandando lá. Gente do Brasil todo, hein? Caramba. Ó, primeiro, a nível de experiência, as exigências são grandes? Varia muito. Eu recomendo quem não tem experiência bom, a gente ensina, tipo, a criar experiência, isso é uma das coisas que a gente explica. E uma outra coisa, a Alemanha permite que você aplique para vagas de estágio se você não tem uma experiência ainda, nem para o nível júnior. Você pode aplicar para vagas de estágio, por exemplo, se você não tem experiência ainda. Vamos lá para a próxima. Essa pergunta foi do Jackson Costa. O Iago Guilherme perguntou, e eu, inclusive, eu falei, eu estava conversando com o pessoal aqui no chat, o meu LinkedIn, eu tô relapso com ele também. Que essa parte dos 2 idiomas foi uma atualização recente Não, e não, sempre teve? há muito tempo tem. Ah, então eu tô bem de lado mesmo.
Mas aí ele perguntou que precisa fazer alguma coisa especial ou você tem que configurar. Pera aí, rapidinho. Ou você tem que configurar. Desculpa, gente. A gatinha tá saindo aqui, mas vai. Ele perguntou se tem que fazer alterar alguma coisa ou se você colocar em português ele já traduz automaticamente para o inglês. Não, tem que fazer uma configuração sim. Tá, tem que escrever em cada idioma? Tem que. Ah, entendi. Então tá aí a resposta. Mas pelo menos, dependendo da língua que a pessoa acesse, vai no idioma dela, né? Sim. Entendi. É, O Iago Guilherme perguntou aqui como que funciona para os vistos. Se ele aplicar para vaga e caso chamem, a empresa tem que pagar visto de trabalho? Como é que funciona? Sim, a empresa, nas áreas prioritárias, sim, a empresa paga. Vamos lá. A outra aqui, que tipo de custos teriam? Deveria ter algum valor guardado para o visto? Então, o visto, acho que é 100 euros. Mas, assim, o custo para você ir seria passagem, o seguro-saúde, que você pode fazer só um seguro de viagem até você receber o primeiro salário. E você vai ter o custo da estadia lá, né? Por pelo menos um mês até você receber o salário. Então, acho que aí você teria que juntar pelo menos aí quase uns 10 mil reais. Então já vai guardando aí, pessoal. Maurício Filho perguntou aqui sobre em relação à validação do diploma, como é que funciona a aceitação? É muito tranquilo, ainda mais nas áreas prioritárias. Eu tenho até uma lista, quem quiser pode me mandar, ó, pode me mandar mensagem pedindo a lista das universidades que tem reconhecimento no Brasil, mas isso é muito tranquilo. Até porque, como você não vai fazer obra, eles nem precisam, eles fazem a mesma coisa que fazem no Brasil. Às vezes eles não te contratam como engenheiro, eles contratam como analista. Ah, sim, que aí é aquela coisa, né? Que por questão contratual, meramente, você pode até exercer outra função, ter outras habilidades, mas Exato, você vai ser contratado com uma função específica. exato. Vamos lá, o que mais? Perguntaram se a gatinha é amiga do Pepe. Não, não conhece o Pepe ainda não. Ela fica aqui pedindo carinho o dia todo. Ela é minha companheira, ela fica aqui no cockpit aqui, né? Copiloto, ela fica ajudando as strings aí, ela dorme o dia todo. Vamos lá, pessoal. Tem mais pergunta aí? Ô, Tainá, mas aí fala aí mais um pouquinho do trabalho que você faz pro pessoal, que eu acho que assim, ó. Então, galera, me segue aí no Instagram. Lá eu posto, tipo, sempre sobre todas essas oportunidades para a Alemanha. Explico todas essas perguntas que vocês fizeram. Eu explico lá no Instagram, tem uma lista de e-mails também. Enfim, e eu boto todas essas informações disponíveis, porque a minha ideia é aumentar o acesso das pessoas, enfim, ao alemão, a essas vagas. Eu estou criando até no meu canal do YouTube, que é pequeno ainda, mas tem um curso de alemão nível básico gratuito, então tipo, é só chegar lá e começar a assistir as aulas, enfim. E eu ofereço uma mentoria para quem tem interesse, mas para quem tem interesse em ter um acompanhamento mais próximo. Mas com todas as informações que eu dou, tipo, no YouTube, no Instagram mesmo, e na lista de e-mail, você consegue tranquilamente fazer essa aplicação aí sozinho. Claro que, tipo, na mentoria eu ensino, tipo, o pulo do gato, que vai otimizar o seu processo, enfim, você vai conseguir, com certeza, conseguir mais rápido. Agora, se você quiser só seguir o conteúdo gratuito, fica à vontade. A ideia é realmente democratizar esse acesso aí. E aqui chegaram mais perguntas aqui. O Alexandre Storos perguntou: e a aceitação dos alemães em relação aos estrangeiros? Pô, 96% dos vistos de residência são dados pela Alemanha. Precisa de um dado melhor que esse? Super receptivos, então, assim, né? Super receptivos, super receptivos. Eles estão desesperados por mão de obra, a verdade é essa. Você tem aquilo do LinkedIn aí, do que você mostrou, das vagas que tem lá? Como é que
Eu tenho no meu. Tem lá no meu Instagram. Pessoal, acessa o Instagram dela, que ela mostrou um exemplo, que a diferença entre você procurar uma vaga de engenheiro civil aqui no Brasil e uma vaga de engenheiro civil lá na Alemanha. Tipo, é só de engenharia civil. Tipo, enfim, é uma pesquisa só, né? Mas aí você vê, se você for pesquisando outras coisas, o que é que surge aí, né? Com uma A prévia. Alemanha, a Alemanha está com 40 mil vagas abertas para engenheiro. Aí, ó. Iago Guilherme perguntou: precisa de alguma certificação de inglês, TOEFL, IELTS, ou só precisa falar na entrevista? Para emprego, não, tem que falar na entrevista. Aí não precisa certificado, então. O Breno Santilli pergunta sobre o Blue Card. A empresa te ajuda a fazer essa documentação? Sim, com certeza. Porque Sim, o processo do Blue Card ele já é depois que você já está morando lá, né? sim, exatamente. Você dá entrada quando você entra lá. E aí esse processo ele começa e depois de tanto tempo que você fica que... Na verdade, você já recebe o Blue Card. Só que ele meio que você só consegue, tipo, o privilégio, né, o direito de a residência depois que completa esse tempo aí, né? De 21 meses para quem para quem fala alemão, nível B1, para quem tem o certificado nível B1, e que é praticamente impossível que você não consiga atingir em 21 meses na Alemanha. E falo por experiência própria, porque, enfim, eu fui para Ciência Sem Fronteiras com um monte de gente que não falava uma palavra de alemão e todos aprenderam. E, enfim, no pior dos casos, se você não aprender, em 33 meses você consegue o Blue Card de residência fixa na Alemanha. 18 meses depois desses 2 tempos aí, você consegue a residência fixa na Europa. E aqui já estão vindo também pessoal parabenizando. Alberto Luciani parabenizou você pela iniciativa, que o Brasil precisa de muitos profissionais como você. Obrigada. O Marcos Vinícius perguntou aqui: quanto ao mercado de trabalho alemão, você aproveita muito das experiências adquiridas no Brasil lá? Digo sobre a legislação do país e tecnologias na engenharia. Eu acho que assim, depende da área. Não tem muito. Assim, qualquer empresa nova que você vai se candidatar, que você vai trabalhar, vai ser uma experiência diferente da outra, né? Então, eu acho que vai ser A minha área, por exemplo, quando eu pesquisei, eu vi que era diferente. Então, assim, você tem que estar disposto. Se você vai mudar de país, você tem que estar disposto a aprender. Eu acho que é a primeira premissa, assim. Então, vai aumentar sua bagagem, vai ser difícil no início. Isso são coisas que você precisa saber se você quer morar fora, tá? Mas vale a pena, assim. As condições trabalhistas lá são muito melhores. Você consegue, por exemplo, se você teve vários empregos, ou enfim, os empregos CLT que você teve aqui, você consegue transferir o seu INSS para lá, porque os dois sistemas previdenciários são interligados. Então, assim, tem várias vantagens aí de ir para a Alemanha. O Brasil, até professores meus que conseguiram dupla titulação, conseguiram doutorado aqui e na Alemanha, tem muitas facilidades assim nesse sentido, né, entre os dois países. A Alemanha é muito conectada com o Brasil, assim, muito mesmo. Tanto é que É, a gente tem um DAD aqui no próprio Rio de Janeiro e tem professores satélites praticamente pelo Brasil inteiro. e também, só para aproveitar, o primeiro comentário, eu já vi o pessoal falando um com o outro ali, olha, deixa que eu te ajudo com isso daí é sensacional, eu acho isso muito bom, que a gente faz isso com a, com a esperança que tipo, as pessoas realmente se conectem e já estão ali no chat, eu ajudo você com isso. Então, ficou muito Irado. bacana. E aí eu posso só dar o meu take, ô Marcos, que é uma coisa que a gente notou no Ciências Sem Fronteiras, né? A gente podia ter chegado lá no... Eu cheguei nos Estados Unidos, Tainá chegou na Alemanha, sabendo menos, com menos acesso à tecnologia, porque lá eu cheguei, eles tinham um laser scanner, isso daí eu tô falando era em 2014, 2013, tinha um laser scanner para o aluno, basta você assinar e você pegava o laser scanner. Vai aqui no Brasil ver qual universidade que tem, você assinar o nome que você pega o laser scanner. Eu falei assim, nossa, eu não sei nada. Mas com a iniciativa, eu fui e aprendi muito. Então, Sim, eu acho que o recurso humano que a gente tem daqui, como brasileiro, até como as coisas que a gente passa, os processos que a gente vive, dão uma carga para a gente conseguir superar qualquer coisa. Essa parte tecnológica é só você ver aí do BIM, cara. O Brasil já está super desenvolvido.
na sua área que você parar para ver também deve ter isso, basta procurar, mas vai ter. Isso é uma coisa que eu posso dizer, assim, com clareza, o profissional brasileiro, ele é muito bem visto no mundo inteiro. Então, assim, eu também passei por isso na universidade, eu cheguei lá, tipo, a UFRJ que era tudo capenga, lá tinha 2 telas de Mac por pessoa, eu falei: "Gente, o que que é isso?". E aí, tipo assim, quando a gente chegou, nós éramos 5 brasileiros, não tinha Mac suficiente para todo mundo. Cara, eu tenho uma foto disso, de que a gente reclamou e eles compraram 9 Macs novos. Eu falei, gente, o que que é isso, sabe? Era completamente surreal. As oficinas também, tipo, tinha corte a laser, CNC, tinha tudo que você possa imaginar. E aí eu também cheguei lá e falei assim, gente, aí é uma faca de 2 gumes. Ou você vai ficar assustado, é claro que você vai ficar assustado, mas enfim. Ou você vai, tipo, ficar assustado e se acomodar com aquilo, de falar, nossa, eu sou ruim. Ou você vai chegar e falar assim, caraca, eu preciso, tipo, engolir isso tudo pra, tipo, chegar no Brasil, tipo, sendo o melhor possível nisso daqui. E eu acho que, tipo, a proposta, pelo menos da maioria dos meus amigos, eu vejo, assim, todos que foram comigo estão muito bem hoje. Então, eu acho que foi muito bem aproveitado, assim, teve muito valor isso tudo que a gente viveu. E então é isso, assim, o profissional brasileiro, ele é muito bem visto, porque a gente, tipo, dá nó em pingo d'água. Se a gente não tem nada na faculdade e consegue fazer acontecer, não tem nada no Brasil, a gente faz e acontece, quando você chega lá, o seu trabalho é facilitado. Você só vai ter que se acostumar com essa disponibilidade aí de tecnologia, enfim. Tem mais uma pergunta aqui da Natasha Sauer. Natasha Sauer faz parte desse grupo que se conectou com a gente na Semana Bean Experts e agora está sempre aí com a gente. Fico feliz de ver ela participando aí dessa. Participou um pouquinho, eu vi um dia ou outro só. Mas manda lá sempre no Instagram, tem um storyzinho dela lá, curtindo as musiquinhas, dançando. Ela perguntou se você indica algum curso EAD alemão ou de outro país da Europa para ser feito antes de tentar um emprego. Para comprovar conhecimento na engenharia, BIM, algum curso, deixa eu ver, se indica algum curso EAD para ser feito antes de tentar um emprego. Mas um curso de alemão ou um curso voltado para a área? De alemão ou de outro país da Europa e também para comprovar o conhecimento na engenharia, no caso BIM aqui. Cara, então, essa parte da clonagem, da técnica de clonagem que eu falei, é importante por isso. É uma das coisas que você vai levantar nessa fase de pesquisa. É entender o que na Alemanha ou em qualquer outro país que você queira se aplicar, quais são as ferramentas usadas lá. Você tem que olhar as vagas, você tem que olhar os profissionais para saber o que é relevante. Só assim você vai saber. Tipo, eles usam software XYZ. Eu não tenho como saber isso. Você vai ter que olhar as vagas da sua carreira e identificar o que é usado lá. Sobre curso de alemão, não tem muitos cursos de alemão online. Eu tenho esse, que é de graça, no meu canal do YouTube, e é o inicial. Aí você vê se você gosta, vai tentando, vai fazendo as aulas, tem exercício e tudo, e você vai correndo atrás aí. Depois, quando você estiver mais preparada, você procura um outro curso online. Vamos lá. Pessoal, perguntou do teu Instagram, já mandaram aqui, Easy Berlim Rio, né? Isso. LinkedIn, Tá aí na Mota com 2 T's. tá aí na Mota com 2 T's, já dá uma olhada lá. É, Bom, pessoal, então aqui, ó, eu fui fazendo as perguntas, eu falei, eu vou até mandar depois para a Tainá o feed do chat aqui, que todo mundo participou, foi uma coisa muito bonita de se ver. É, Irado. é. Então, eu queria agradecer a Tainá, eu acho que é muito importante isso tudo que a gente vive aqui, porque desde que conheci a Tainá, desde que ela fazia todos os outros trabalhos dela, eu percebi que a conexão que a gente faz não é relacionada ao trabalho. Aí que a gente pergunta, mas que experiências precisa ter? Cara, você precisa estar conectado com as pessoas certas que fazem acontecer, porque no final de contas, o conhecimento, as coisas mudam e, enfim, de repente você vê aquilo que você aprendeu já hoje não é tão útil, mas as pessoas estão sempre ali. E aí a gente é uma dessas que sempre fala que as pessoas são muito importantes. Eu fico muito feliz da Tainá ter vindo aqui, porque todo mundo sempre pergunta: como é que faz para trabalhar no exterior? Eu quero trabalhar comigo no exterior, tá aí a oportunidade. Não é não, Tainá? Claro.
tô levando, eu quero levar todo mundo para fora, essa é a minha meta. Vamos lá, vamos todo mundo lá para fora. Então assim, eu já vou aqui então preparar para fazer os comunicados finais. Tainá, não sei se você quer dar um tchauzinho aí, falar alguma coisa. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, foi incrível. Eu quero muito, tipo, difundir esse conhecimento. E, pô, vocês têm um público muito bom. E, enfim, agradecer a oportunidade e, tipo, agradecer o pessoal que está aqui até agora. E dizer que eu estou aberta aí. Vocês podem entrar em contato comigo. Eu dei, pô, todos os meus contatos. E vocês podem entrar em contato comigo e a gente vai conversando aí sobre como que eu posso ajudar mais vocês. Tá bom?